uma palavra de Deus para o seu coração. Deixa eu alinhar o meu esboço aqui, de Jesus. Já pega a sua Bíblia e abra em Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5, verso 13. Hoje nós estamos no culto de missões, como foi dito, bem dito, pelo Everton, que esteve aqui ministrando a oferta, momento onde nós abençoamos os projetos missionários que acontecem pelo mundo todo, né? E nós também somos animados pelo Senhor para fazer a nossa parte onde nós estamos. Todos que aqui estão, se um dia aceitaram a Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador, então é um missionário, é um comissionado, ou seja, está debaixo de uma missão. A nossa vida é isso aí mesmo, é pregar o Evangelho a toda criatura, como bem disse também a Isabela aqui no começo do culto, pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações, batizando, ensinando e cumprindo o ID, até que o Senhor venha, até que Ele volte. Que o Senhor possa nos animar um pouco mais essa noite, que você seja exaltado pela palavra, não pelo Pierre, pela palavra de Deus que será pregada aqui nessa noite. Eu estive preparando, já estava com esse tema, até tinha comentado com o pastor Pedro, né, pastor Pedro? Eu estava com esse tema em meu coração e eu foquei um pouco mais para preparar os homens de ontem, e daí de madrugada hoje eu preparei essa mensagem aqui, fiquei até umas 3 horas preparando essa mensagem e sendo confrontado pela palavra de Deus, ao mesmo tempo sendo animado pela palavra de Deus. Uma mistura de sentimentos, né, Rafa? A gente chora porque a gente está apanhando, mas até que a gente sorri porque o Senhor está jogando bálsamo sobre as nossas vidas e falando assim: vai, eu ainda confio em você, eu ainda tenho planos para a sua vida. E nessa mistura de sentimentos nós saímos mais fortes. Há uma tristeza produzida pelo Espírito Santo de Deus, você sabia disso? O Espírito Santo de Deus produz uma tristeza no seu coração. E não é a tristeza do mundo, a tristeza depressiva, a tristeza que leva as pessoas a tirarem a sua própria vida. Não. A tristeza produzida pelo Espírito Santo vai gerar dentro do seu coraçãozinho aí arrependimento. Você cair em si e admitir: eu estou errado. Porque se não é por uma ação do Espírito Santo de Deus, você nunca vai admitir que você está errado. Se tem algo que todo ser humano é, e não é exclusivo de um ou de outro, né? Todo ser humano é orgulhoso. Começa a ofender o seu irmão um pouquinho, olha para ele e fala assim: irmão, você é orgulhoso? Fala assim: mas não se preocupe, eu também sou. Nós somos orgulhosos. Não é algo que nós devemos nos orgulhar, mas sim, nós lidamos com o nosso orgulho todos os dias. Todos os dias o nosso eu, a nossa vontade, quer ir contra a vontade do Senhor, quer ir na direção oposta ao nosso irmão. Ao ver o nosso irmão sofrendo, passando por necessidades, o nosso eu, o nosso orgulho quer se afastar, não quer problema. Tinha um irmão aqui da igreja que falava assim: cada um com seus problemas. Quem sabe quem que é, lembra, né? Cada um com seus problemas. E a nossa natureza humana caída por conta do pecado é exatamente assim. É igual Caim depois que mata Abel, fala assim: ó, eu não tenho nada a ver com o meu irmão, não sou tutor dele. Mas o Espírito Santo produz dentro de nós a imagem e semelhança de Deus. O Espírito Santo produz dentro de nós o caráter de Deus, como nós bem vimos ontem em Alves. O caráter e os atributos de Deus em nós, dentre eles a misericórdia, dentre eles o amor, dentre eles a justiça. Então, se estamos cheios de Deus, nós passamos por cima do orgulho, passamos por cima do nosso ego e fazemos a vontade de Deus. Damos frutos para a glória de Deus. Louvado seja Deus por isso. E o tema dessa mensagem é: aquele que não é sal é fermento. Aquele que não é sal é fermento. Nós vamos ler, são 2 textos que eu vou usar de base. Nós vamos ler o primeiro e o segundo, e aí eu vou explicar para você. O primeiro texto está em Mateus capítulo 5, verso 13. Quem achou diz amém?
Eu vou ler, está escrito assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido ou sem sabor, com o que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O segundo texto que nós vamos usar de base para essa mensagem está em Gálatas. Abre aí em Gálatas, capítulo 5, verso 9. O contexto de Gálatas 5 é a liberdade em Cristo Jesus. O povo estava se colocando, andando voluntariamente de novo, já sendo livre, debaixo de um jugo de escravidão. No contexto da época, esse jugo era a circuncisão. Estavam querendo voltar às práticas judaicas e judaizar o cristianismo. O contexto do capítulo 5 é esse. Ele começa falando assim: vocês começaram bem, vocês são livres, mas agora de novo vocês estão se perdendo, estão se colocando debaixo de um jugo de escravidão. E aí ele vai dizer essa frase que vai ser central para a gente nessa mensagem de Gálatas, capítulo 5, verso 9. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Só esses dois versículos. Com ele nós vamos discorrer hoje a palavra de Deus. Amém? Vamos para a nossa introdução. Todas as demais religiões do nosso país ocupam cerca de 3% do nosso país. Todas as outras religiões que você possa imaginar, fora do cristianismo, tá? Então, quando eu digo fora do cristianismo, não inclui o catolicismo. O catolicismo também é cristianismo, tá? É oriundo do cristianismo. 70% do nosso país é autoproclamado católico, professa a fé católica. E cerca de 30% ou 20%, um pouquinho mais do nosso país, é protestante, professa a fé cristã. Mas em números mais exatos, o que isso significa? Eu trouxe para você ter uma noção. O Brasil tem cerca de 182 milhões de cristãos. É pouca coisa? É muita coisa. É muita gente, né? Se o nosso país tem 220 milhões de habitantes, ter 182 que professam a fé cristã, 182 milhões, é muita gente. Mas vamos ver aí o quanto são protestantes e quantos são católicos. A maioria dos quais identifica-se como católicos, né? O nosso país é majoritariamente, essa palavra, majoritariamente católico, ou seja, a maioria é católica. Embora o protestantismo esteja em fase de crescimento. Então, glória a Deus por isso, o protestantismo está crescendo em nossa nação. Não sei se é bom, Rafa, ao mesmo tempo, porque a gente vê tanto evangelho falso sendo pregado aí, pastor. A gente vê tantas igrejas lotadas, mas as pessoas atrás de uma heresia, claramente uma heresia. E daí a gente vê o número de cristãos subindo, mas a gente começa a se questionar, pastor Pedro, se realmente são cristãos que estão crescendo, ou pessoas enganadas que pensam que são cristãos, mas não são, que está crescendo no nosso país. No entanto, as últimas pesquisas apontam que os evangélicos representam em torno de 20%, um pouco a mais da nossa população, ou seja, mais ou menos de 40 a 44 milhões de pessoas que professam a fé em Cristo Jesus e fazem parte da reforma protestante, ou seja, não estão na igreja católica. Entenda um pouco esses números porque vai ter sentido daqui a pouco. Levando aqui em consideração o texto de Mateus 5,13, todo o nosso país deveria ser impactado com o evangelho através do testemunho dos cristãos, sim ou não? Porque o sal, quando presente, ele tempera. Eu falei desse exemplo na campanha, acho que foi sábado passado, se eu não me engano, né? Foi sábado passado? Acho que foi. Eu falei assim, quando você vai fazer feijão, todos aqui cozinham feijão, né? Ou já viram a sua mãe cozinhando um feijão. O quanto de sal você precisa para temperar um feijão? Eu até brinquei, né? É equivalente ao feijão? Tipo, meio quilo de feijão, então meio quilo de sal, é assim que funciona? Deus o livre, né? Não tem como comer, não dá certo. Quanto você coloca? Uma colher, talvez uma pitadinha, né? Mas bota o cara joga aqui o sal aqui, né? Eles põem, né? Na comida, uma pitada, e faz toda a diferença, sim ou não? Um pouquinho de sal, quando adicionado a uma receita,
ela fica temperada. E se nós formos levar em consideração o texto de Mateus 5:13, a quantidade de cristãos que tem no nosso país deveria salgar o nosso país. Sim ou não? Sim. Mas isso acontece? Infelizmente, vou falar até pertinho do microfone. Infelizmente, isso não acontece. Não é a realidade. A cada ano, o número de escândalos aumenta. E infelizmente, o câncer, é triste falar essa palavra sobre a igreja, mas o câncer da igreja aparece. Entenda que eu não estou falando da igreja gloriosa de Cristo, porque essa é perfeita. Amém? Mas a igreja institucionalizada, esse número de crentes aqui que eu estou falando, essa é a igreja que eu estou falando. Não estou falando em uma heresia, que a igreja do Senhor é cancerosa, tá? Mas entenda, estou falando dessa igreja aqui, autodenominada, 44 milhões de cristãos que formam um corpo grandão, que é chamado de igreja do Senhor Jesus, tem um câncer. E isso está aparecendo para toda uma nação. E são escândalos atrás de escândalos. Pastores caindo em adultério. Pastores caindo em outros pecados ou até cometendo crimes, como a pedofilia. Não só pastores, sabe? Você fala assim, não, nenhum pastor presta. Não, os crentes também. Os irmãos que congregam, participam das igrejas. Isso eu comentei na campanha também. Há muitos patrões, donos de empresa, que não aceitam contratar os crentes. Porque o crente geralmente dá mau testemunho. O crente não chega no horário. O crente fala mal dos outros. O crente trabalha mal. Não estou falando todo crente, tá? Lembra quando eu falo assim, crente não, ele está batendo demais. Estou falando desse que é o falso crente. Porque esse número de cristãos, infelizmente, Giovanni, não representa a totalidade de crentes que tem na nossa nação. Não representa a totalidade de pessoas transformadas pelo Evangelho de Cristo Jesus em nossa nação. Não representa. Porque se fosse, pastor Pedro, toda a nossa nação teria sido impactada nesses últimos anos. A realidade é que muitos deixaram de ser sal há muito tempo e hoje são o fermento que leveda toda a massa. Essa expressão, eu vou explicar um pouco mais daqui a pouco sobre levedar. O fermento leveda tem muito a ver com, ele permeia toda a massa e ele dá crescimento à massa. Levedar, ele dá crescimento à massa. Um pouquinho de fermento consegue permear toda uma massa. Assim como o sal, né? O sal ele consegue salgar todo o alimento, assim o fermento ele consegue permear todo o alimento. O mau testemunho de crentes que são falsos crentes tem destruído toda uma nação. Pense a massa como o Brasil. E os falsos crentes dentro dessa massa, levedando toda uma massa. E antes que você pense, não, mas a culpa é dos ímpios, a culpa é daqueles que não servem ao Senhor Jesus. Para e pensa um pouco. Quem Jesus chamou para ser luz e sal? É o ímpio ou é a igreja? É quem está lá fora ou quem está aqui dentro? Quem Jesus enviou para manifestar o reino dos céus na terra? O ímpio que está lá fora ou a igreja? Quem Jesus enviou para curar os enfermos? O ímpio ou a igreja? Quem Jesus enviou para manifestar a justiça? O ímpio ou a igreja? A igreja. Sendo assim, a maior culpa é da igreja. Não são os políticos, a não ser que os políticos façam parte da igreja. Mas a nossa omissão tem consequências. A nossa falta de ação, a nossa passividade, a nossa fé que se resume a cultos semanais e a não uma vida que manifesta o reino, tem consequências. Nós fazemos o que está escrito em Romanos capítulo 1. Detemos a verdade pela injustiça. O que é deter a verdade pela injustiça? A verdade quer se mostrar na sua vida, porque você é um crente de Jesus, amém? Ela quer se revelar através de você, mas você faz o que? Você detém ela. Você para a verdade na sua vida quando você se omite. Você para a verdade. Você troca
a injustiça. É isso que aparece no mundo. Você diz assim, mas eu não estou fazendo nada de errado, mas também não está fazendo nada que tem para fazer. Não está fazendo nada do que é certo. E a questão não é só, não, eu não faço, né? Eu não bebo, eu não fumo, não faço nada dessas coisas. Mas também não faz as outras. Você não prega o Evangelho. Você não ora pelo enfermo quando ele chega perto de você. Você não tem uma vida de oração. Você não se dedica ao jejum. Você não se consagra ao Senhor. Você vive inconstante na presença de Deus. Ora estou com Cristo. Ora estou meio desanimado para baixo e paro de seguir ao Senhor Jesus. Toda essa inconstância, queridos, acaba afetando o mundo ao seu redor. Você está detendo a verdade pela injustiça. Tem aparência de piedade. Lembra? 2 Timóteo, capítulo 3, tem aparência de piedade. Todavia, nega. Sabe o que é negar? Recusa. Recusa. Aquele que diz assim, Rafael, eu não vou falar a verdade para essa pessoa porque eu posso ofender ela. Se eu falar que é errado isso que ela está fazendo, eu vou ofender ela, eu não quero magoar ela. E você está negando o poder de Deus, que através da verdade transformaria a vida daquela pessoa. Nosso medo de que a mensagem ofenda impede o Evangelho, que é sim a ofensa numa cruz, que transforma e pega o orgulho humano que eu falei no começo da mensagem, faz assim, ó, esmaga, esmiuça o orgulho humano, a verdade do Evangelho, Cristo crucificado, pastor Begail, sangrando no meu lugar, me constrange e faz que o meu orgulho seja quebrado. Então, quando você deixa de falar a verdade para alguém do Evangelho, você está detendo a verdade pela justiça. Você está tendo a aparência de piedade, a aparência de alguém que diz assim, eu sou crente, eu faço parte dos 44 milhões. Mas não, você nega o poder de Deus através do Evangelho que pode salvar aquele que crê. É um momento de reflexão. Que você comece a internalizar isso nessa noite. Vamos seguir. Em Mateus 5, o texto que nós lemos, no verso 13, né? Jesus usa a figura do sal para nos ensinar sobre o nosso papel no mundo. O sal era um tempero indispensável, inclusive na época, né? Não tinha geladeira, como a gente tem hoje, para conservar certos tipos de alimentos, né? Tanto para realçar o sabor dos alimentos, quanto para conservar. Neste contexto, Jesus se refere aos seus discípulos como o sal da terra, sugerindo que eles tenham o papel de preservar e melhorar a vida espiritual do mundo. Ainda é dito que o sal pode perder o seu sabor. Sendo assim, os crentes em Jesus têm a possibilidade de perder o seu valor, se tornando assim insípido. Ele ainda é sal. Entenda, ele ainda é sal, mas ele perdeu o seu sabor. A sua eficiência, ele perde a sua eficiência. É a mesma coisa quando Jesus fala assim, do servo que é chamado de servo, mas é um servo inútil. De que adianta ser servo de Jesus, pastor Begail, se eu sou um servo inútil? Não me adianta de nada. A mesma coisa, não adianta eu ser um sal se eu não tenho sabor. Não sirvo para nada. E aqui o texto deixa claro que se o sal perder, significa que há uma possibilidade. Se nós não cuidarmos, se nós não nos atentarmos e se agarrarmos em Jesus e deixarmos de buscar o Senhor em oração, jejum, palavra, comunhão, nós podemos perder o nosso sabor. Não pense que você vai estar para sempre todo saboroso. Que se fosse fácil assim, né, pastor? Eu não preciso fazer nada e sempre serei sal da terra e luz do mundo. Não, o texto diz diferente. Nós precisamos cuidar. Aquele que pensa que está de pé, cuide, zele, para que não caia. É um trabalho de sinergia, nós já falamos sobre isso, né? Ou seja, é Deus e você trabalhando. O Espírito Santo e você trabalhando. É Deus dando o primeiro passo e você correspondendo ao passo de Deus.
A adoração é isso, pastor Abigail. Não é o que eu faço, não. É como eu respondo aquilo que Deus já fez por mim. Isso é adoração. O primeiro passo que dá é Deus. Por isso que toda glória é Ele. A salvação não é por obras. Deus deu o primeiro passo. Ele fez aquilo que era mais difícil. Mas a adoração é como eu vou corresponder àquilo que Deus já fez por mim. Essa é a adoração. E se nós não correspondemos, nós perdemos o nosso sabor. O crente que nasceu de novo precisa ser a imagem e semelhança de Jesus ao mundo. Da mesma forma que Cristo revelou o Pai, nós devemos revelar o Filho ao mundo. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele nos dá a missão de sermos a sua imagem e semelhança, manifestando a sua glória ao mundo. Abram suas Bíblias em Colossenses, capítulo 1, verso 15 a 19. E aos homens que estavam no papo da porta ontem, não se preocupem, não vou repetir toda a mensagem de ontem. Tem uma parte aqui agora que estava ontem, mas o está tudo diferente, né? Tranquilo. Mas se repetir, tudo bem, né? Não vai deixar firme a palavra, né? Mas a gente sempre canta esse louvor, Colossenses capítulo 1. Nós começamos cantando assim: Ele é a imagem de Deus invisível. Nós vamos ler esse texto e entender esse texto hoje. Todos acharam? Colossenses capítulo 1, verso 15 a 19, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência ou supremacia, teve na sua Bíblia. Porque foi do agrado de Deus que toda a plenitude residisse nele. O verso 15, no princípio ali, ele diz assim, que ele é a imagem do Deus invisível. A palavra para imagem aqui é ícone. Diga ícone. Em hebraico. E significa uma imagem ou semelhança. Talvez você que está fazendo a leitura anual já lembrou da primeira vez que apareceu essa expressão na Bíblia. Você já recordou aqui? Gênesis, abre lá, Gênesis 1, 27. A imagem de semelhança e semelhança de Deus é mencionado no livro de Gênesis, quando Deus cria o homem à sua imagem. Quem achar, lê bem rápido para a gente. 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea o criou. A sua imagem o criou. O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Significa que o ser humano é criado para refletir a natureza e o caráter de Deus. No Novo Testamento, a ideia da imagem de Deus também é relacionada à transformação do crente para ser semelhante a Cristo. Agora alguém abre lá, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Quem achar primeiro, pode ler. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 18. Glória a Deus. Porque o que acontece, queridos? Nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, amém? Mas em Gênesis 3 acontece algo que nós chamamos de a queda. O ser humano peca. E com isso há uma consequência. A imagem e semelhança de Deus é desfigurada no ser humano. Ainda há resquícios, ainda há características da imagem de Deus em todo ser humano. Mas essa imagem está
dias do monte, Rafael, quando desce, o rosto dele brilhando, parece uma lanterna na sua face. Mas o que acontecia? Moisés, ele fazia parte da humanidade. Ou seja, o pecado estava em Moisés. E o que acontecia? No passar dos dias, Moisés ia percebendo que o brilho, a glória, ia se esvanecendo, ela ia sumindo, ia se apagando do seu rosto. E para que ninguém visse que ele estava perdendo a glória de Deus no seu rosto, o que ele fez? Colocou um véu. O véu é para esconder a vergonha. E o pecado faz isso com você, sabia? O pecado traz vergonha. O pecado traz timidez. E entenda que eu estou falando de timidez, não a timidez só de não, eu tenho vergonha de falar lá na frente. Não, estou falando dessa inatividade. De não ter coragem de fazer e operar e fazer as coisas do Senhor acontecerem. Essa timidez, de você ver uma ação, o Espírito Santo fala dentro de você, eu quero que você intervenha ali agora e eu vou mudar aquela situação. E você logo se lembra assim, poxa, mas eu estou pecando. Eu pequei hoje. Tem um pecado aí que eu não consigo largar. E esse pecado gera timidez, vergonha. E você faz o quê? Se retrai. É isso que o pecado faz. E você fica escondido sempre atrás de um véu. Mas a alegria desse texto é que em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo assim, você já pode tirar o véu. Cristo Jesus vem tirar a vergonha da sua vida. Você pode andar com o rosto descoberto, refletindo a imagem e semelhança de Deus ao mundo. Você entende isso? Cristo vem para restabelecer a imagem e semelhança de Deus nos homens. A parte B do versículo fala sobre o primogênito. Para ele, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A palavra para primogênito ali é protótokos. Diga protótokos. Sei que você não vai lembrar dessa palavra, mas só para você assimilar melhor. Proto significa primeiro. E tokos, em hebraico, significa filho. O primeiro filho. Mas tem uma palavra que é irmã dessa palavra, protótokos, que é protótipo. Diga protótipo. Esse eu sei que você conhece, né? Já viu um protótipo? Vou explicar um pouco melhor. Proto significa primeiro, eu acabei de falar. E tipo significa modelo. Ou seja, o modelo inicial ou a primeira versão de um produto. E tem mais uma palavra ainda, Rafael, que vem do grego, gastando no hebraico, do grego, que é arquétipo. Basicamente a mesma coisa, pastor Abel, porque arqué é a mesma coisa que proto, ou seja, primeiro, princípio. Tanto que lá no começo, em Gênesis, na versão grega, na Septuaginta, está lá, né? No arqué, Deus criou todas as coisas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, o primeiro modelo, a primeira versão, o modelo padrão passível de ser reproduzido em simulacros ou imagens ou figuras ou objetos semelhantes. Para você entender melhor, lembra do que é um molde? Quem já viu um molde aqui? Tem molde de diversas coisas, concorda? Mas eu vou usar um molde automotivo aqui, de peças de carro. Um molde de fundição. É um recipiente preparado única e exclusivamente para receber o metal no seu estado líquido, com o objetivo de imprimir nele determinado formato. Certo? Então é um recipiente que ele está ali para receber o metal líquido e já tem um projeto estabelecido para que saia de acordo com o formato daquele molde específico. Da mesma maneira, Cristo é o molde que o homem foi criado. Cristo é o primeiro modelo. Nós estávamos falando com os homens ontem, e a mensagem do tema era bem assim, Jesus, um homem como nós. Não. Um homem que nós deveríamos ser. Porque Jesus é o modelo principal. Jesus é o ideal que nós olhamos e falamos assim, é dessa forma que eu tinha que ser, e por conta do pecado eu não fui. Mas por conta do sacrifício dele na cruz do Calvário, agora eu posso ser. Aleluia! É graça de Deus sobre mim e sobre você. Vamos lá, vamos seguir. Ao saber de protótipos, saber do primeiro modelo, saber que Cristo é o primeiro
E sabendo da nossa imagem e semelhança, nós sabemos da nossa identidade em Deus. Muitos crentes têm dado mau testemunho porque não sabem da sua identidade, pastor Abraão. Tem crise de identidade. Eles não conseguem olhar para Cristo, pastor Pedro, e falar assim: eu sou aquilo que eu deveria ser. Na verdade, Cristo é aquilo que eu deveria ser. Então eu olho para Ele, eu imito os seus passos e assim eu me encontro. Assim que nós deveríamos fazer. Mas o que acontece aí no mundo? Hoje as pessoas se identificam, tia Gé, com o cachorro. E elas dizem assim: ó, eu não sou um ser humano. Eu olho para o cachorro e eu penso: o cachorro é meu molde. O cachorro é meu protótipo. O cachorro é meu arquétipo. Então eu olho para o cachorro e falo assim: eu tenho semelhança ao cachorro. Então eu vou começar a agir como um cachorro. Ah não, eu acho que eu sou um gatinho. Então era um homem de 40 anos de idade com barba na cara, desse tamanho, falando: não, me respeitem, eu sou um gato. Não. Ou outras coisas piores. Porque o homem perdeu a sua referência, Giovanni. Ele perdeu a referência que é Cristo. Ele parou de olhar para Cristo e ele criou imagens, a sua própria imagem. Ídolos, a sua própria imagem. E ele se perdeu no meio do caminho. Ele não sabe mais quem ele é. E o pior é crentes que não sabem quem são. O pior é pessoas dentro das igrejas, com a Bíblia na mão, pastor Pedro, que não sabem quem são. Quer ver uma prova disso? Abrindo-se igrejas. Que igrejas? Igrejas LGBTs. Igrejas satânicas. Igrejas sincretistas que misturam várias religiões. Isso mostra para mim e para você que muitos crentes não sabem sua identidade. Não sabem quem são. Porque pararam de olhar para quem? Para Jesus, o arquétipo. Eu vou dizer para você, se você não sabe hoje, qual é a sua identidade? Abra Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Vou dar uma acelerada porque os 25 minutos dele está acabando. Quando chegar 11 horas da noite, você me avisa. Todo mundo achou? Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Olha o que diz lá. Eu vou falar para você a tua identidade agora. Presta atenção, hein? Importante. Vou falar quem você é. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Qual a sua identidade? Filho. Olha para alguém e fala assim: você é filho. Por meio de Jesus Cristo, segundo o consentimento da sua vontade. O que significa ser filho de Deus, pastor Pierre? Eu vou dizer para você. Ser filho de Deus implica ter a natureza e os atributos comunicáveis de Deus. Vou repetir. Ser filho de Deus significa ter a natureza de Deus e os atributos comunicáveis de Deus. Talvez você pergunte: mas quais são os atributos comunicáveis de Deus? Aí todo mundo fez BBC aqui, né? Para saber. Há dois tipos de atributos: os incomunicáveis e os comunicáveis. Quais são os incomunicáveis? Onisciência. Deixa eu perguntar: tem alguém onisciente aqui? O que é onisciência, pastor Pierre? Sabe tudo. Tem alguém que sabe tudo aqui? Se sabe, morre, né? O pastor Abraão fala assim, né? Quem sabe tudo é para morrer, né? Tem alguém que é onipotente aqui? Tem alguém? Não? Alguns às vezes pensam que são, né? Tem alguém que... onipresente. Você consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo? Não conta com a webcam, né? Em dois lugares ao mesmo tempo. Não conta. Esses são os atributos incomunicáveis de Deus. Isso pertence somente a Deus. Ele não compartilha isso com ninguém. Mas há os atributos comunicáveis, aquele que ele comunica a nós, que são os atributos morais de Deus. E eu vou te dizer quais são. E quando eu descrever esses atributos, comece a internalizar isso e entender assim, ó: esse sou eu. Essa é a minha identidade. É esse que Jesus me fez para ser. O primeiro deles é o amor. 1 João, capítulo 4, verso 8. Alguém abre lá? 1 João, capítulo 4, verso 8. Quem não ama
santidade é amor. Quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, não o conhece nem nunca ouviu que Deus é amor. Aquele que nasceu de novo em Cristo, ama como Cristo. Não ama como um filéu, eu gosto de você, não. Ama como Cristo, ágape, eu me sacrifico por você. Eu dou a vida por quem eu amo. Esse é o amor de Cristo, esse é quem você é. Eu não vou ler todos os versículos, não vai muito longe, tá? Mas eu vou citando, e quem está anotando pode anotar, quem quiser eu passo depois o esboço para você. O segundo atributo é bondade, diga bondade. O crente em Cristo Jesus deve ser bom. Não vive na maldade, na malícia, Rafael. Encontrando formas de passar a perna nos outros. Sabe aquele que dá um jeitinho nas coisas e não se importa se vai afetar as outras pessoas? Esse não nasceu de novo. Porque uma das características do crente, filho de Deus, é bondade. O terceiro, misericórdia. Diga misericórdia. Parte da sua identidade é ser misericordioso. Ou seja, não é concebível, pastor Pedro, que o crente veja alguém sofrendo e não faça nada. Não é concebível que o crente não haja de misericórdia com alguém, porque faz parte da sua identidade. O próximo, sabedoria. Diga sabedoria. Parte da sua identidade é ser sábio. Saber lidar com as situações. Saber agir na situação. Saber que há um tempo certo e uma maneira certa de agir em cada situação. O crente não pode ser afobado, tolo, precipitado. O crente em Jesus, ele é sábio. Justiça. Diga justiça. Justiça é um atributo comunicável de Deus. Por isso que você se indigna tanto quando você vê injustiça. Porque em Cristo você é justo. Mas quantos crentes vivendo na injustiça, não? Que o Senhor tem misericórdia de nós. Santidade, queridos. Santidade é um atributo de Deus. O crente deve ser santo como ele é santo. Não se contamina com o pecado. Não tem prazer no pecado, Rafael. Mas pastor Pedro, vou parar de pecar. Que bom se fosse, né? Quem dera, que bom se fosse assim, né, pastor Pedro? Mas o crente, ele pega por acidente de percurso. Foi um tropeço. Não foi premeditado. Ele não preparou aquele pecado. Ele não preparou o ambiente do pecado. Ele não ficou flertando com o pecado, Rafael. Aconteceu por um acidente. E imediatamente quando acontece, a justiça que está dentro dele acusa-o. E ele fica mal. A tristeza do Espírito Santo invade o coração dele e fala assim: pobre, miserável, cego, e no que eu sou, Deus, não retire de mim o teu Espírito. Amém. O crente que não age mais assim depois que peca, vem o negócio. Já está distante. O pecado, sabe quando você está limpinho, a roupa branca, e vem alguém derruba um ketchup e você fica todo incomodado com aquele negócio, ficou sujo. Preciso lavar essa roupa, não dá para ficar com essa roupa suja. Ou o cara com aquela roupa branca, pegar um pouquinho de lama lá fora e dar umas costas ali, vai ficar confortável? Vai continuar o culto assim normalmente, como se nada tivesse acontecido? É assim o crente, ele não pode ficar em paz com o pecado na vida dele. Por isso é inadmissível, pastor Becaíro, o crente que prefere não tomar a Santa Ceia e continuar no pecado, do que se arrepender e ser lavado pelo sangue de Jesus. É inadmissível. Ele já está sendo amigo do pecado. O pecado já não afeta mais. O temor dele a Deus já não opera no seu coração. O Senhor tem misericórdia de nós. Outro atributo, verdade. Parte da nossa identidade é a verdade, querido. O crente não pode viver na mentira. O crente não pode viver no engano. A verdade habita em nós, porque Cristo habita em nós. Devemos lutar pela verdade. Em nome de Jesus. Liberdade. O crente em Cristo é livre. Diz aí para alguém: tu é livre, irmão. Para de agir como escravo, você é livre. Glória a Deus. Como agir como escravo, pastor Pierre? Isso está dizendo em Gálatas 5, né? Quando você se coloca para obedecer a alguém, você se torna escravo daquele que você
e você cede a ela, você obedece a ela, você está se tornando escravo. Quando a sua carne fala assim, nossa, hoje eu estou sendo tentado na área sexual, eu vou pecar, vou olhar aquilo que eu não devo, vou tocar onde eu não devo. Você está se colocando debaixo de um jugo de escravidão. Você está se colocando, por quê? Porque Jesus está te tirando de lá. A cruz já te libertou. Glória a Deus. Por que agir como escravo sendo livre ali? O Ari hoje só fuma se ele quiser, mas ele é livre. Para que ele vai fazer isso? Por que eu estou falando do Ari? Porque ele era viciado em cigarro, senhor. Mas Jesus Cristo libertou. Glória a Deus. O crente ele é responsabilizado duplamente quando peca, porque agora ele peca porque quer. Ele tapa os olhos para o Espírito Santo que está à frente dele e fala assim, agora eu vou pecar. Vou tapar os olhos porque o que os olhos não vê, o coração não sente. Crente malandro, vive no engano, não vive na verdade. Essa não é a sua identidade. Por mais que você esteja agindo assim, eu estou aqui para te lembrar, você não é assim. Deus não te fez assim. Cristo não te fez assim. Ele não morreu para que você fosse assim. Ainda há tempo de você confessar o seu pecado, se arrepender e voltar de novo à prática das primeiras obras. Há tempo de você ainda manifestar a glória, imagem e semelhança de Deus na terra. Se você se arrepender. E por fim, paz. Atributo comunicável de Deus, paz. O crente tem paz. E não a paz que o mundo dá, a paz que excede todo o entendimento. O mundo pode estar caindo ao seu redor. Eu não estou citando a música do livro de propósito, né? Todo mundo caindo. Não, mas é isso que a palavra diz. Pode estar vindo uma tempestade, você passa por cima dela. A paz que excede todo o entendimento habite na sua mente e no seu coração, em Cristo Jesus, nessa noite, em nome de Jesus. Você está incomodado com algo, lembre-se, parte do atributo de Deus que está em você é paz. Manda para fora tudo aquilo que não é paz, em nome de Jesus. Está entendendo? Entendeu quem você é? Isso aqui é você, querido. Somos filhos de Deus. Para uma igreja sem sabor, o que resta é a vergonha. Quando a igreja deixa de revelar o caráter e a natureza de Deus ao mundo, perde o seu sabor, detém a verdade pela injustiça, restando somente a vergonha de um véu e a timidez passiva que se omite e ignora a missão. Vamos ver aqui? Vai fazer essa parte. Abre rapidamente em Salmos 115, Salmos 115, 1 a 8. A expressão um pouco de fermento levera toda a massa é uma metáfora. Significa que, mesmo em pequena quantidade, o poder do fermento permeia toda a mistura da massa. Nesse contexto de Gálatas 5, Paulo estava falando sobre os cristãos que queriam voltar de novo ao jugo de escravidão, rendendo-se aos seus desejos e trocando a glória de Deus por sua própria glória. Cria-se um Deus, com letra minúscula, a sua imagem e semelhança. Salmo 115, 1 a 8 diz assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós. Viu? Eu acabei de falar que o crente que faz essas coisas, ele traz a glória para ele mesmo. E aqui o salmista está dizendo: não, Senhor, não a nós a glória, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque questionam as nações: onde está o teu Deus? Nosso Deus está nos céus. Tudo o que deseja, ele tem o poder de realizar. Os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não possuem olfato, suas mãos não apalpam, seus pés não caminham, som nenhum emite de sua garganta. Sejam como eles, quem os fabrica, e todos os que neles depositam a sua segurança. Eles são como o seu Deus. Os crentes que perderam seu sabor não têm relevância no mundo físico e muito menos no espiritual. Não apresentam segurança e refúgio para os pequeninos e muito menos não são ameaça para Satanás e seus planos. Eles estão como mortos e não dão glória a Deus. Se tornam como esses ídolos. Tem mão, mas não apalpa, não se estende
é tempo de se arrepender. E aí, você é joio ou você é trigo? Mateus capítulo 13, verso 24 a 30, e esse é o último texto que nós vamos ler. Eu vou começar a ler o texto. Mateus 13, 24 a 30. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou um joio no meio dele e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhes perguntaram: o senhor quer que tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês podem também arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser o quê? Queimado. Depois juntem o trigo e o guardem em celeiros. E aqui a título de curiosidade para você, mas também propositalmente dentro da mensagem, vou dizer um pouquinho da diferença entre o joio e o trigo. Primeiro, a cor e o aspecto. O trigo muda de cor, assumindo um tom amarelado até chegar à palha, enquanto o joio permanece verde com rajas mais claras. A forma: o trigo forma-se em pendão, apontando para o céu. Interessante, não? O trigo aponta para o céu, enquanto o joio se esparrama desfigurado. Não tem forma. Lembra que eu falei que o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus? Assim é o joio. Ele não aponta para Deus, não aponta para o alto. Ele é desfigurado. O crente tem forma, ele é a imagem de Deus e aponta para o céu, dando glória ao Pai, enquanto o joio é desfigurado, está envolvido com as coisas deste mundo, é sem forma e é vazio. Raiz. A raiz do joio cresce para baixo. Do trigo, perdão. A raiz do trigo cresce para baixo, facilitando assim a colheita, enquanto o joio se alastra entre as raízes alheias. O crente tem suas raízes firmadas em Jesus. Ele ama a comunhão e a mesa, e ouve as palavras e as pratica, firmando assim sua casa sobre a rocha. O joio, o falso crente, suga a sua energia dos seus irmãos. Além de ele não criar raízes, ele coloca suas raízes no seu irmão e suga o seu irmão. E ele fica tão preso ao seu irmão, pastor Abigail, que se tirar o joio, ele vai arrancar o trigo junto. Ele acaba levando até aquele que é trigo, desviando as pessoas do caminho do Senhor. Está entendendo o que eu estou falando aqui, né? O mau testemunho dos falsos crentes acaba afetando não só os falsos crentes, mas os verdadeiros. E a palavra diz assim: aquele que faz um desse meu pequenino pecar ou tropeçar, era melhor que tivesse amarrado uma pedra no seu pescoço e se jogasse no meio do oceano, do que quisesse escandalizar um desses meus pequeninos. Vamos lá. Ele só pensa em si e nunca está disposto a negar-se. E por fim, o mais importante de todos, os frutos. O trigo produz belos cachos de sementes, tornando-se agradável aos olhos, enquanto o joio não produz nada. E se o homem tentar comer, pastor Pedro, é nocivo. E você fala assim: eu sou crente, anda comigo. Mas você é joio, você é nocivo. Você é perigoso. Você pode matar pessoas e colocar muros de separação entre as pessoas e Cristo. E ela dizia assim: eu não vou na igreja, eu vi aquele crente lá, andei com aquele crente, e olha o que ele fez. Todo crente é igual. Pronto, você criou separação entre a pessoa e o evangelho. O crente frutifica onde estiver.
é. Glória a Deus. Ele é sal e luz do mundo. É imagem e semelhança do seu Criador e dá glória a Deus. Já o joio falso crente nunca dá frutos. Ele é o mesmo de quando aceitou Jesus. Todo viciado, envergonhado por causa do seu pecado, tímido, sem ação ou reação, sem resposta a Deus. No final, ele será lançado no fogo, amarrado e lançado no fogo. O que isso significa? Não vai ter como fugir. A você que é joio, não terá escape. Deus o julgará. Mas ainda é tempo. Deus transforma joio em trigo. Deus transforma joio em trigo. Enquanto o trigo será colocado nos celeiros. Entra, servo bom e fiel. Entra, bendito de meu Pai. Aquilo que eu preparei para você antes da fundação do mundo. Que Deus, ao nos encontrar, possa dizer estas palavras. Que quando Jesus te chamar pelo nome, Ele possa dizer: servo bom e fiel, cabra bom, trigo, minha imagem e semelhança. Entra aqui, tudo aqui é teu. Se coloca de pé. O Senhor nos chama para cumprirmos nossa missão neste mundo. Precisamos assumir a imagem e semelhança de Deus e manifestar o caráter e a natureza de Cristo ao mundo. Enquanto não fizermos a nossa parte, estaremos tornando ineficaz a atuação do Espírito em nós, nos tornando assim frutíferos em semelhança ao joio. De maneira nenhuma devemos aceitar a vergonha exposta ao mundo da nossa negligência e omissão. É tempo de se levantar. Olha para alguém com ousadia e cheio de Espírito Santo, fala assim: é tempo de você se levantar, meu irmão. Diga isso com ousadia: é tempo de você se levantar, meu irmão. Se arrependa. Olha para alguém e fala assim: se arrependa. E permita que Deus tire o véu. Deus quer tirar o véu do seu rosto. Ele quer resplandecer a glória dele sobre ti. Ele tem misericórdia de ti. Ele quer te dar a paz. Glória a Deus. Aleluias. De maneira nenhuma devemos aceitar. Nós devemos manifestar a glória de Deus ao mundo. Não seja o fermento que leveda toda a massa, mas decida hoje ser o sal e preservar o sabor até que ele venha. Com isso na cabeça. Deus querido,